Salve, salve, minha rapaziada! Chegando para mais um vídeo de NFL, mais um vídeo de futebol americano aqui no canal e hoje finalizando a nossa série que analisa todas as conferências da liga com a AFC South. Então, antes de mais nada, não se esqueçam, deixem um like, se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo com os amigos de vocês para que a gente possa crescer aqui no YouTube. E sigam a página no Twitter, no Instagram, os links estão todos na descrição desse vídeo. Também deem uma passadinha no YouTube, deem uma olhada nas outras divisões. Como eu falei, a gente analisou todas, então tem outros 7 vídeos analisando as divisões, todas as divisões da AFC, todas as divisões da NFC, todos os times da NFL analisados pensando na temporada de 2026, certo? Certo, gente? Sem mais delongas, vamos falar dessa NFC Leste que terminou na temporada passada com o Houston Texans classificado e campeão da divisão para os playoffs. Houston confirmando no ano passado, mais uma vez, que tem uma das melhores bases jovens, um dos melhores elencos jovens dessa temporada, mas mais uma vez bateu na trave, ficou com aquela sensação de que a defesa estava mais pronta para disputar o Super Bowl do que o ataque, né? O ataque deixou a desejar mais uma vez, porque essa defesa vem entregando muito e o ataque não tem conseguido entregar na última temporada, principalmente ficou muito aquém. DeMeco Ryan segue, né, como a referência desse projeto na comissão técnica, é o head coach dessa franquia, então a identidade do time segue muito clara, é um time que vai jogar com velocidade, joga com agressividade, uma defesa construída para pressionar sem sacrificar a cobertura e tem jogadores para tal, então é um time com muita qualidade. No ataque a gente vai ter o Nick Kelly entrando no seu segundo ano como coordenador ofensivo, então vai ter a oportunidade de dar sequência no seu trabalho. E acho que o desafio é construir uma unidade mais consistente ao redor do CJ Stroud, né? A linha ofensiva foi um grande problema na temporada passada e em outros anos, no outro ano também. É um problema que vem afetando o jogo do CJ Stroud, mas a gente precisa também confessar que o CJ Stroud teve sim uma queda do primeiro para o segundo ano, que às vezes. Opa, derrubei o microfone. O que às vezes é natural, gente. O quarterback cair às vezes de rendimento do primeiro para o segundo ano não significa que ele é uma fraude. Ele também está passando por um processo de adaptação. Os times estudaram mais ele. E o CJ Stroud perdeu muitas referências, trocou de coordenador. Então a gente também tem que entender esse processo que ele estava passando na temporada passada. Eu acho que ele segue sendo o termômetro que determina até onde Houston pode chegar. Houston pode vencer um Super Bowl com o elenco que tem, mas tudo depende do que o CJ Stroud vai entregar para esse time, né? O Nick Collins está de volta, volta para ser o wide receiver 1 desse grupo. Então tu já tem uma arma que o CJ Stroud sentiu falta na temporada passada, que era o Nick Collins atacando esse fundo do campo. Então, tu tem uma profundidade maior agora no teu grupo de recebedores. Tu tem o David Montgomery, que chegou para ser um cara mais físico e para dar mais consistência nesse jogo terrestre. Então, eu acho que a ideia é justamente diminuir o que foi na temporada passada a quantidade de situações em que o Stroud precisava resolver muitas coisas, em que as terceiras descidas precisavam ser milagrosas. Então, é entregar um time mais ajustado. Acho que a linha ofensiva fez uma adição que eu gosto bastante, que é o do Kalen Rutledge, que é um jogador de primeira rodada e é aquele cara que é dog. É aquele cara que vai jogar no miolo da linha ofensiva e assim, ele rapidamente, mesmo sendo um rookie, ele vai trazer identidade, porque mais do que ser um bom jogador, às vezes os jogadores de linha ofensiva, eles precisam ter vontade, eles precisam ter dominância sobre os demais jogadores, eles precisam
serem líderes. E o Kenan Rutledge, ele era esse jogador na universidade. Ele é um cara que joga sangrando, ele é um cara que joga machucado, ele é um cara que dá a vida por cada snap. E isso é muito importante. Isso motiva até jogadores de linha ofensiva que não são tão bons a jogarem melhor. Então acho que é uma adição muito importante nesse miolo. Tu tem Braden Smith, tu tem Trent Brown, que continuam, né? Que foram adições para essa linha ofensiva. Então acho que a tendência é, é só ele ser melhor. Claro, né? Talvez não encaixe logo no início, são muitas mudanças, tem que ter uma adaptação, mas é um time que tem que proteger melhor o Stroud e fez movimentos para isso. Tem agora também peças mais profundas no elenco ofensivamente, e defensivamente a gente não precisa nem falar, né, gente? É o principal motivo que a gente pensa, ó, esse time pode vencer um Super Bowl? A gente pode falar que sim. Por quê? Porque a defesa é muito boa, né? Tu tem o Will Anderson Jr., que é um jogador absurdo, e tu tem o Daniel Hunter, que é um dos Eds mais subestimados da liga. Então formam, para mim, se não a melhor dupla de Eds hoje da NFL, uma das melhores. Tu tem o Jadeveon Clowney, que chegou para aumentar essa rotação. Então é um cara que consegue ainda entregar pressões. Tu tem o Derek Stingley Jr. na secundária. Tu adicionou outros jogadores para esse grupo. Então é um grupo com muita profundidade. Tu draftou o Ramsey, tu trouxe o Reed Blankenship do Philadelphia Eagles, tu trouxe o Caden McDonald. Então, assim, pro miolo dessa linha defensiva, então é um time que tem a combinação entre a cobertura e o pass rush é o que torna essa unidade tão difícil de jogar contra. Porque é um time que não depende de enviar blitz para pressionar o quarterback, mas se mandar blitz, vai pressionar também. Então, é uma secundária muito forte, é um pass rush muito forte, é um miolo que agora está mais forte ainda, com a adição do Kieran McDonald. É um grupo de safeties que talvez não fosse tão bom quanto o grupo de cornerbacks, que está melhor agora com a adição do Ramsey e do Reed Blankenship. Então, assim, eu acho que Houston, como eu disse, tem uma defesa de um time que pode vencer o Super Bowl. A questão continua se o ataque vai conseguir acompanhar. Se a linha ofensiva vai entregar uma estabilidade maior para o CJ Stroud. E se o Stroud vai voltar a jogar no nível maior do que ele jogou na temporada passada. Então, mas eu acho que os Texans são o melhor time da AFC South. Indo adiante, a gente tem o Jacksonville Jaguars, que voltou aos playoffs na temporada passada. Liam Cohen conseguiu dar um jeito nesse time e entrou, né, definitivamente numa fase nova no projeto que tem ao redor do Trevor Lawrence, depois de alguns anos, né, de irregularidade, instabilidade, de incerteza ao redor do nome do Trevor Lawrence, que muita gente já não estava tão confiante, mas acho que o Liam Cohen é um cara que sabe trabalhar muito bem com quarterbacks. Uh, Foi o nome perfeito para essa contratação. Inclusive, acho que os Bucks erraram muito de terem ficado com Todd Bowles e não terem ficado com o Liam Cohen. Ele vem agora para o segundo ano para implementar ainda mais o trabalho, continuar implementando as suas características nesse ataque. Então, um ataque baseado em muita movimentação, muito play action, muita criação de jogadas definidas por Lawrence, então leituras rápidas para o Trevor Lawrence conseguir lançar a bola. Então, acho que mais é outro time que o centro de tudo passa pelo quarterback, assim como o Houston. Quando a gente olha para os Jaguars, até onde os Jaguars vão chegar, passa o centro de tudo é o Trevor Lawrence, né? O time tem bons jogadores. Tu tem Brian Thomas Jr., que é uma ameaça vertical. Tu tem o Travis Hunter, que é um jogador híbrido que vai te entregar capacidade, né, de te utilizar ele de várias maneiras. Então, tu tem pro Liam Cohen velocidade e versatilidade para te mudar as formações sem necessariamente trocar todo mundo que está em campo, né? Tu consegue usar as peças que tu tem para gerar versatilidade. Eu acho que esse ataque precisa só encontrar mais equilíbrio
pelo chão e evitar colocar o Trevor Lawrence sempre em situação de terceiras descidas longas, que foi algo que aconteceu também bastante na temporada passada. Então, acho que a linha ofensiva também é um ponto importante nisso, assim como era no Houston Texans, né? Ahn, Quando o Jacksonville conseguiu, nos jogos em que conseguiu a linha ofensiva trabalhar melhor, o Trevor Lawrence conseguiu estabelecer um play action, o time conseguiu correr melhor com a bola, o Lawrence fica no cenário muito mais favorável. Uh, Agora, quando isso não acontece, quando a proteção quebra rapidamente, quando ele tem que tomar decisões muito rápido, quando a pressão chega muito rápido, os velhos problemas de tomada de decisão do Trevor Lawrence, eles voltam a aparecer. Então, eu acho que é isso, né? A peça-chave desse ataque passa por conseguir estabelecer o jogo terrestre, passa por essa linha ofensiva conseguir dar um equilíbrio, principalmente para o jogo terrestre ser mais equilibrado, o time conseguir utilizar mais play action, porque nos jogos em que o time conseguiu na temporada passada, o time foi muito bem. Nos playoffs, não conseguiu. Colocou o Trevor Lawrence em situações muito ruins, terceiras descidas, longas, e aí, né, pressão chegava rápido, a linha ofensiva não dava conta, e tornava leituras muito previsíveis, o Trevor Lawrence ficava pressionado, e aí muitas vezes acabava é, entregando a paçoca. Defensivamente, acho que é um time que tem talento, tem um pass rush com bons jogadores, né? O Josh Innes Allen continua sendo a principal referência, né, desse pass rush, mas tem outros bons jogadores ali também. Acho que a secundária não é uma secundária que, assim, que eu olho com grandes olhos hoje para a secundária de Jacksonville, mas é uma divisão que tem jogadores que podem incomodar. Hoje a gente olha pro time de Houston e tu vai ter o Nick Collins voltando, tem outros bons wide receivers no time. É um time que vai enfrentar o CJ Stroud. Então, o ataque de Houston que é muito capaz de atacar o campo verticalmente. E, bom, tu não pode ficar dependendo dos turnovers para sobreviver defensivamente. Precisa defender melhor o meio do campo, precisa defender melhor o fundo do campo. Então, eu acho que essa secundária ela não me passa tanta confiança assim. Então, acho que os Jaguars não precisam descobrir se o Trevor Lawrence tem talento. Eu acho que eles sabem. Eles precisam descobrir se conseguem, né, maximizar o talento dele finalmente. Né? Eu acho que o teto dessa equipe depende de transformar um ataque perigoso em um ataque confiável durante os 17 jogos e fazer a defesa deixar de oscilar tanto. Então é um ataque que é perigoso. Aí às vezes ele é perigoso uma, duas vezes num jogo. Então precisa ser um ataque mais confiável, mais consistente durante as partidas, durante os 17 jogos. E fazer com que a defesa deixe de oscilar tanto de uma semana para outra, né? Principalmente a secundária. E a questão do ataque acho que passa muito pela questão do jogo terrestre. Quando tu conseguir implementar melhor, deixar teu jogo terrestre mais consistente, vai melhorar. E para defesa acho que passa muito pela secundária. Já o Indianapolis Colts foi um time que foi competitivo em boa parte da temporada, mas ficou de fora dos playoffs. Ano que encerrou a ideia, né, do Anthony Richards como titular. A gente teve Daniel Jones assumindo o ataque. Então a gente tem nessa temporada o Steichen voltando como head coach da equipe, sendo responsável por esse ataque e que foi muito melhor na temporada passada, quando o Daniel Jones conseguiu estabelecer um ritmo, quando tinha um jogo terrestre funcionando com o Jonathan Taylor, quando tinha um play action. Acho que a continuidade com o Daniel Jones é importante porque permite entrar nesse 2026 sem a disputa, né, aberta que marcou a temporada passada. Então, tu já sabe o trabalho que tu tem que fazer, a continuidade que tu tem que fazer, o playbook que tu tem que implementar e como tu vai jogar, né? Como tu vai jogar baseado no Jonathan Taylor, o que a tua linha ofensiva vai ter que fazer, como os teus wide receivers vão jogar, o que o Daniel Jones vai fazer. E a gente sabe que o Daniel Jones
como ele funcionou muito bem assim no New York Giants. O Shane Steichen conseguiu extrair muito bem dele assim, nesse jogo ritmado, com o jogo terrestre funcionando a partir do Jonathan Taylor, com play action. Era muito parecido com o que ele tinha naqueles Giants do Saquon Barkley. E o Shane Steichen conseguiu aplicar isso no Eagles com o Jalen Hurts. Era um jogo muito parecido, era um jogo com muito play action, era um jogo que um jogo terrestre funcionava bem, que o Jalen Hurts corria bastante com a bola. Então, além disso, acho que defensivamente Indianapolis possui talentos em todos os níveis, mas precisa também de mais regularidade. Acho que, como eu disse agora, né, diferenciando os dois lados da bola, ofensivamente, Daniel Jones vai ser o titular. Os Colts fizeram um investimento financeiro para manter ele. Anthony Richardson passou o training camp inteiro trabalhando com os reservas, inclusive pediu troca, né, no período da off-season. E aí tu tem o Jonathan Taylor, que recebeu também um novo contrato, e é uma das melhores armas, uma das melhores formas para facilitar a vida, né, do Daniel Jones. No jogo aéreo, tu perdeu uma peça importante, que foi o Michael Pittman Jr., mas tu tem o Alec Pierce, que ganhou um peso mais importante nesse ataque, depois do contrato que ele recebeu, né? Que muitos falaram, inclusive acharam um contrato que saiu muito caro, uma extensão, né, de 4 anos por 114 milhões, realmente uma extensão pesadinha. Tu continua tendo o Josh Downs, um cara para jogar mais pelo slot, mas enfim, é um ataque que passa muito pelo Daniel Jones, Jonathan Taylor, Alec Pierce, Josh Downs. E a questão é ver o quanto, né, o Daniel Jones consegue tirar desse ataque quando o jogo sair do script, né? Porque, assim, quando o jogo tá funcionando, quando as coisas estão acontecendo bem, é tudo perfeito. O Daniel Jones consegue lidar muito bem. Agora, quando o jogo cai nas mãos do quarterback, quando o jogo cai nas mãos do Daniel Jones, ele tem que decidir o que ele precisa fazer, ele tem que fazer as tomadas de decisão. Bom, aí a coisa vira aquilo que a gente já sabe do Daniel Jones, né? Vira um terror. Já na defesa, a gente tem ótimas peças, tem o DeForest Buckner sendo, né, uma das principais referências. A gente teve a chegada do Sauce Gardner, que é um cara que precisa se adaptar melhor. O início dele não foi bom e as imagens que a gente viu até agora do training camp também não foram boas. É um cara que precisa se adaptar. Os Colts pagaram muito caro por ele, então assim, foi um all-in. Então, precisamos ver mais de Sauce Gardner lá. Tem outros bons jogadores na tua linha defensiva, principalmente no teu front, capaz de enviar pressão sem a necessidade de ter outros jogadores extras. Então, tu pode mandar só 4 jogadores. Então, assim, eu acho que é um time que tem uma boa estrutura. Tu tem o Taylor, tu tem uma boa linha, tu tem o Pierce, tu tem Downs, tu tem o Buckner, tu tem o Sauce. Tu tem uma boa base competitiva, né? Só que a temporada inteira passa nas mãos do Daniel Jones mostrar que 2025 ali, quando ele teve saudável, não foi um momento de loucura, né? E que ele pode sustentar um ataque de playoffs durante um calendário inteiro. Não sei se ele vai ser capaz de fazer isso de novo. A gente sabe que no New York Giants isso não voltou a acontecer depois daquela temporada. Então vamos ver. Vamos ver como é que ele vai lidar com isso agora no Indianapolis Colts. E indo por Tennessee Titans, é o time mais reformulado, né? Dessa equipe. O time que demitiu o Brian Callahan depois de ter a primeira escolha geral do draft de 2025 e ter o Ken Ward como seu quarterback. O time vem agora para a segunda temporada de Ken Ward. Tem Robert Saleh como novo head coach, depois de ter coordenado a defesa do São Francisco 49ers na temporada passada. Então a expectativa é uma defesa muito mais física, mais rápida, mais agressiva defensivamente, enquanto o ataque, né, vai ser desenvolvido pelo Brian Daboll. Então, Tennessee, né, chega se eu não me engano, eu vi um dado. Vou até olhar aqui direitinho, pegar aqui a anotação que eu tenho. Aqui.
30 veteranos novos, 8 escolhas de draft para esse time. Então, assim, realmente um time muito diferente em relação à temporada passada. O Ken Ward entrando no seu segundo ano e é a prioridade máxima dessa franquia, tanto de desenvolvimento quanto de esperança de produção mesmo, né? A temporada de rookie dele mostrou coisas positivas dentro daquele time bem bagunçado que os Titans tinham na temporada passada. E eu acho que o Tennessee mostrou e passou a temporada, a off-season inteira, mostrando que eles queriam criar um ambiente mais favorável para ele, né? Então o Carnell Tate chegou como uma das principais novas armas, uma das escolhas altas do draft passado, um wide receiver que oferece tamanho, controle corporal, capacidade de vencer pelo outside. Então a ideia é entregar para o Ken Ward uma coisa que ele não tinha, né? Um wide receiver número 1 que possa ganhar mesmo quando a separação não é a melhor possível, aquele go guy, né? Então ele tem agora esse wide receiver. O restante do grupo precisa, né, definir melhor as funções, mas já tem melhores wide receivers também. Tem um grupo mais aprofundado, tu vai conseguir dividir melhor os teus targets. A linha ofensiva continua sendo decisiva, né? O Ward ele é excelente estendendo jogadas, mas eu não acho que Tennessee possa transformar uma característica dele boa numa obrigação. Quanto mais frequentemente ele puder trabalhar dentro da estrutura, melhor vai ser real a avaliação dele e a evolução dele como quarterback, e melhor vai ser para ele não criar um vício. Porque a partir do momento que tu transformar uma característica numa obrigação, ele vai criar um mau hábito de querer sempre estender as jogadas. E aí, quando ele tiver uma boa linha ofensiva, se ele tiver, e eu acho que um dia ele vai ter, talvez ele continue com esse hábito de criar e estender jogadas, estender jogadas, estender jogadas. E isso não é o ideal. Defensivamente, é onde a gente talvez veja mudanças bastante, né? Principalmente, claro, a gente vai ver nos dois lados da bola, porque o Brian Daboll também vai mudar muito esse ataque, mas defensivamente o Saleh vai mudar muito o esquema desse time. Tradicionalmente utiliza fronts muito agressivos, velocidade no segundo nível, uma linha capaz, né, de atacar os gaps sem depender de blitz em todos os snaps, mas gosta de usar blitz também. Então, o Tennessee passou a off-season inteira adicionando jogadores que pudessem se adequar melhor nessa proposta. Então, a gente tem o Jeffrey Simmons, que continua sendo a referência e provavelmente o jogador no qual o Saleh construiu o playbook ao redor dele, mas ele trouxe vários jogadores que a gente olha e a gente fala, tá, esse jogador aqui se encaixa exatamente no que o Robert Saleh gosta, esse jogador aqui já trabalhou com o Robert Saleh, esse jogador aqui faz sentido no esquema do Robert Saleh. Então, vários jogadores que trabalharam com ele, que fizeram parte do esquema dele, ou que se encaixam nesse sistema dele. Acho que a secundária precisa se enquadrar nessa agressividade do novo sistema. Ele gosta de permitir, né, que o front dele ataque, e isso desafia os defensive backs porque tem que sustentar as coberturas, né? Se teu front está atacando, tá desafiando os teus defensive backs a sustentarem as coberturas atrás deles, porque, bom, né, quando funciona, a defesa consegue controlar o ritmo da partida. Quando o pass rush não chega, aumenta o risco de jogadas explosivas, né? Mas acho que basicamente é isso. Acho que o Tennessee não precisa que o Ken Ward vire imediatamente um quarterback de elite para considerar que 2026 seja um grande ano. Acho que eles precisam mostrar que a estrutura ao redor dele já é mais coerente, que não é aquela bagunça da temporada passada. A gente precisa mostrar que finalmente existe uma coisa que está sendo construída, que ele teve uma evolução, que tu tem uma linha ofensiva melhor, que agora tu tem um wide receiver, que tu tem um time mais consistente. Então o Saleh oferece uma identidade defensiva mais clara. A franquia trouxe mais veteranos justamente para acelerar um pouco essa mudança. E agora, né, o objetivo é descobrir quais peças, né, estarão presentes quando esse time realmente estiver pronto para dar o próximo passo, estiver pronto para competir, pronto para disputar o título dessa divisão. Certo, minha gente? É isso. Não se esqueçam, deixem um like, se inscrevam no canal.
Obrigado a todo mundo que esteve aqui presente no canal, acompanhando, né, a nossa saga, analisando analisando as 8 divisões da liga. Espero que vocês tenham gostado. Passem no canal para assistir os outros vídeos. Deem like nesse, se inscrevam, compartilhem com os amigos de vocês. Sigam a página no Twitter e no Instagram, o link está na descrição do vídeo. Um abraço, valeu e tchau!